Filantrópico que até mesmo na floresta gosta daquele ambiente mais abafado, mais seco, enfim. Agora, os outros animais e plantas vão ter uma redução muito, muito drástica. Essa é a minha previsão para 200 anos. Caramba. E o lance das queimadas, como que tá? Bicho, tá vendo aí que tá pegando fogo pra caramba. Isso não tem jeito mesmo? Entra governo, sai governo, é a mesma coisa? Histórico, né, cara? É, por quê? Alguns mais, outros menos, mas é histórico. Porque é um problema muito maior do que a gente imagina, né? Quer dizer, você tem de tudo. A gente não pode ser leviano, né? E dar uma... Eu não quero apontar uma direção, porque seria leviano da minha parte. Mas a gente tem muita coisa irregular acontecendo, a gente sabe, né? Em terras... e que acaba pagando, a gente já falou sobre isso, né? Essa é minha preocupação. Acaba engraçado que a pessoa da cidade acaba dizendo assim, é o agronegócio que é o problema, né? Quando na verdade o agronegócio é a solução também, porque quem come, quem a jujuba, a água, coisa, tudo veio porque alguém plantou, criou e não foi você, né? A gente já falou sobre isso, né? E a gente tem bons exemplos e maus exemplos em toda a categoria. Tem criadores, tem ONGs, tem biólogos, e tem também no agronegócio, na fazenda, nas pessoas que... Eu vi, por exemplo, no Pantanal, o que eu vi acontecer? Eu vou falar do Pantanal porque, cara, um negócio que eu vivenciei muito, porque eu vou ao Pantanal desde que eu me entendo com gente, que assim, 8 anos de idade, que eu tinha um pouco de consciência, eu já estava indo ao Pantanal todo ano, meu avô me levava. Então... o que aconteceu que eu vi que a gente sempre lá no Pantanal existia uma relação do homem com o fogo histórica, o gado, o fogo, e o que aconteceu? Por que perdeu-se a mão no Pantanal? Bom, a gente está numa situação de mudança climática que, assim, outra opinião rápida minha, eu já volto nisso, que a gente pode fazer o que for fazer, não vai mudar a questão da condição climática, na minha opinião, que nós estamos indo para. Nós temos interferência humana, temos um percentual, não sei qual percentual, eu acredito que, né, muito menos do que 50%, 40%, 30%, 20%, tá? 10%. Existe uma atividade humana, mas existe uma questão climática. As pessoas olham para o planeta e acham que todo dia vai ser igual. Cara, nós estamos em cima de manta de lava, em placas tectônicas. Já teve o planeta, já teve vulcões, erupções, furacão. Oh, meu Deus, um furacão. O furacão é um negócio nada. O planeta pode produzir coisas. Então, assim, nós estamos em numa sequência de eventos que, mesmo que a gente mude tudo, eu acho que nós temos que mudar muita coisa, tá? Mas não vai trazer o resultado. A gente vai caminhar para algo que nós não sabemos. Tinha Holoceno ontem, tinha muita coisa. O planeta é um ser vivo, tá? E agora, claro que nós temos uma série de medidas que nós temos que fazer. Então, por exemplo, a relação com o nosso planeta a gente tem que entender melhor. Então, existia uma história, por exemplo, voltando ao Pantanal, que está em superaquecimento, tá? Está em superaquecimento. Tem coisas do sol, etc. Mas o Pantanal, ele sempre teve uma relação do ser humano com o gado lá, que botava o fogo. Por quê? Porque ele tinha que abaixar. Você tem um ciclo que enche de água e depois seca. Quando enche de água, você cria uma série de vegetações que ficam ali boiando, né? E que essa vegetação, que durante 6 meses, ela vai depois baixar. Quando baixa a água, ela fica ali altamente volátil, vai secando, altamente volátil. O fogo anda até embaixo da terra, uma coisa impressionante. E que o homem que já vivia ali sabia que tinha que tratar. Então eles têm que botar fogo, como hoje faz o próprio Preve Fogo, o próprio Ibama faz isso hoje, porque entendeu que o fogo combate o fogo. Se você não botar fogo e abaixar toda essa matéria orgânica altamente inflamável, vai acontecer, tem um raio, não precisa nem, às vezes nem ter ação humana, tem um raio. Mas eu acho que lá tem muita ação humana errada, não sabendo trabalhar com fogo. São pessoas que foram comprando os herdeiros lá, foram vendendo as terras. Pessoas que não são de lá estão entrando no Pantanal, não sabem lidar com aquele bioma do Pantanal, que foi administrado por 300 anos com excelência, né, por quem vivia ali. E agora está entrando uma gente nova, exploradora e que não sabe lidar com essa questão. Eu vejo muitas propriedades nessa situação, entendeu? Então a gente perdeu. E outra coisa que eu vi é que
também acharam que tirar o gado, eu vi muita coisa de próprios conservacionistas errando no meu conhecimento e na minha opinião, na mão, achando que tira o gado, tira as pessoas e pronto, tá resolvido. Grande parte desses grandes fogo nasceram perto de terra indígena e área de proteção, que lá tiraram todo o homem e o gado, e nasceu lá. Por falta de conhecimento, porque achou no coração conservacionista, você acha que isso resolve. Querem tirar o gado e gente. E não entende a dinâmica do Pantanal. E errar a mão também nisso. Essa é a opinião. Sei que nós vamos ter ali discussão top sobre o assunto. Esta é a minha opinião. Entendeu? É isso. Então, nós não estamos sabendo lidar com esse no caso do Pantanal, com o bioma. E lá na Amazônia, cara, nessa parte que tá vindo do Pará e tal, cara, ali é uma guerra de foice, uma barbárie ali, ocupação desenfreada, sem planejamento, os caras metendo fogo mesmo, cara. Nós não temos hoje fiscalização, porque a fiscalização não tem condições econômicas, deixa por último a fiscalização, não é verdade? Você já foi fiscal também, né? Não foi? Eu sou agente ambiental. Agente ambiental, exatamente. Então, assim, puta, não tem grana, cara, para os caras fazerem também o trabalho. Como é que fica? E não tem, até quando vai continuar a ter, porque num país que tem um monte de problemas, você deixa essa questão por último, né? Em termos financeiros. Tem outros problemas, saúde, segurança, Monday, Tuesday, Wednesday. O que faz, né? Cara, essa é uma questão muito complexa, né? De resolver. Se ele concorda com tudo que eu falei, mas enfim. Então, tem coisas que são... Por exemplo, o fogo no Pantanal, né? O boi no Pantanal, ele ajudava a diminuir o fogo? Isso é um fato. A gente tem que entender que é o seguinte, o Pantanal, você tinha muitos animais muito grandes aqui no Brasil. A gente chama isso de megafauna. Houve uma grande extinção quando o Istmo do Panamá aconteceu. Você colocou a América do Norte, a América do Sul. Aqui existia mastodonte, tá? Te parece um elefante. Tinha preguiça gigante. Você tinha um monte de coisas aqui aonde você tinha esses animais que pisavam e faziam pasto. O próprio ser humano, quando chegou aqui, ajudou também a destruir grande parte desses animais. De modo que você, por exemplo, no Pantanal, que tinha animais que faziam essa pastagem, pisoteio e etc., não tem mais. O gado, ele entrou ali e não foi prejudicial para o meio ambiente como esperava. Ele entrou ali e realmente ele diminuía a matéria orgânica dos locais. Isso reduzia o fogo, isso reduzia o incêndio. E agora também a gente tem um sistema um pouco diferente, em que o boi fica mais confinado e não é solto como era antigamente no Pantanal. Então, assim, é um outro sistema. Porém, o que eu posso dizer é que o fogo colocado, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, principalmente na Amazônia, ele é um fogo colocado pelo ser humano, ele não é natural. Ele não é um fogo natural. A Amazônia é uma rainforest. Só pra você ter ideia, meu pai mora em Paraty, Rio de Janeiro. Se você colocar uma caixa de fósforo do lado de fora, no outro dia você não risca o fósforo. De tão úmido que é. Tá. E aquilo ali só existe porque os rios aéreos da Amazônia é que fazem com que essa região aqui toda seja bastante úmida. Tu imagina lá, não tem como o fogo naturalmente acontecer na Amazônia, a não ser que seja provocado. Então o fogo é provocado de alguma maneira e isso tem que ser resolvido. Agora, para resolver é um grande problema, porque como o próprio Richard falou, a fiscalização. Por que queimam? Grilagem, cara. O que é grilagem? Grilagem, tomada de terra. O problema todo é você ter uma Amazônia que entre no ponto de no return. Ou seja, a Amazônia onde você desmata vai virar sertão. E aqui onde a gente vive no quadrilátero afortunado. Região sudeste, etc. Que na mesma região dos outros, em qualquer local do planeta, é deserto. Então onde você tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo, né, o sul, que recebe esses rios aéreos da Amazônia, você vai ver que Namibe Kalahari é deserto. Você vai ver que Atacama é deserto. Você vai ver que o Outback é deserto. Tá tudo na mesma faixa. Aqui não é um deserto. Aqui não é um deserto porque você tem a água que evapotranspira das plantas na Amazônia e chegam aqui através dos rios aéreos. Se você desmata a Amazônia, o que vai acontecer é a perda, por exemplo, da industrialização em São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste. Isso é um problema sério a ser resolvido. Não é brincadeira. Agora, como resolver? Aí é outra história. Porque é fogo colocado criminosamente. Não é natural. Mas tem que ser resolvido. Agora, vontade política. Só?
Acho que não é só vontade política, não. Tem mais um monte de outras coisas, mas a principal eu posso dizer que é uma vontade política. É. A principal, sim.